no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Quem primeiro achar Ageu aí, dá um glória a Deus. Ó, quem que foi? Ó, o Ney, tá rápido no gatilho, hein, Ney? Achou Ageu? Ageu, capítulo 1. Do verso 2 ao verso 14, nós vamos ler. Amados, deixa eu orar com vocês mais um instante, antes de nós lermos o texto. Pedir aí para vocês fecharem os seus olhos por mais um instante. Nós vamos orar. Feche seus olhos, antes de eu compartilhar essa palavra no seu coração. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento, pela liberdade de poder compartilhar agora a sua palavra. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor trabalhe agora no coração da sua igreja, dos meus irmãos, para que estejam preparados agora como uma boa terra, para receber a semente preciosa da tua palavra, Pai. E venhamos a frutificar, em nome de Jesus. Capacita-me para transmitir essa palavra, com graça, sabedoria, clareza, de forma que a tua igreja, os meus irmãos, todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, possam entender e possa causar mudanças, transformações na sua vida, Pai, nas suas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, fala conosco para a glória do teu santo nome. Assim eu oro e agradeço ao Senhor. Amém e amém. Ageu capítulo 1, do verso 2 ao versículo 14, diz assim, queridos: assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas têm colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vocês vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. O que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Verso 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Amém, queridos? No restante do livro, lá no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, você vai ver que Deus começa a abençoar o povo, porque o povo começou a se voltar e a priorizar a casa de Deus, ao invés da sua própria casa, como nós lemos
aqui. Amém? Mas o que é que eu quero compartilhar o seu coração com esse texto, com essa palavra? Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem é que já se decepcionou com alguém aqui? Deixa eu ver. Oh, glória a Deus, vocês estão bem então, né? O restante, ninguém nunca se decepcionou com ninguém. Quem é que se decepcionou com alguém? Ergue a sua mão, deixa eu ver. Acredito que todos, né, queridos? Acho que é difícil alguém que na sua vida aí não tenha se decepcionado com alguém. Acho que é muito difícil. E antes de eu fazer uma segunda pergunta para vocês, eu quero falar um pouquinho sobre o significado dessa palavra decepção. Ou o que é decepcionar-se. Decepção, queridos, é o sentimento de insatisfação. Eu quero que você preste atenção nessa definição por causa daquilo que eu vou compartilhar. Decepção é o sentimento de insatisfação e tristeza que surge quando as expectativas sobre algo ou alguém não se concretizam. Ou as nossas expectativas sobre algo ou sobre alguém acabam não se concretizando. Decepção também, ou estar decepcionado, por ter esperado por algo que não aconteceu. Aí nos decepcionamos, porque esperamos por algo que não aconteceu, ou quando alguém não correspondeu ao que a gente idealizava. É a obtenção de um resultado negativo de uma situação na qual a gente estava esperando um resultado positivo. Essa é uma das definições quando a gente fala sobre se decepcionar, né? Ou decepção. Então, novamente aí, às vezes nós criamos expectativas, idealizamos algo no nosso coração, e aí a circunstância ou aquela pessoa não correspondeu àquilo, nós acabamos nos decepcionando, nos frustrando. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, queridos. Quem aqui já se decepcionou com Deus? Ergue a sua mão. Quem já se decepcionou com Deus? Deixa eu ver. Isso é difícil alguém erguer a mão, né? Se eu falar para vocês, queridos, que é possível a gente se decepcionar com Deus. E antes de você dizer que pastor, que bobagem é essa, né? O que heresia, ouça até o final. Eu acredito, queridos, que em determinado momento das nossas vidas, eu acredito que às vezes todos nós, em um momento ou outro, já nos decepcionamos. Como assim, pastor? Ou às vezes até em vários momentos. Às vezes a gente não exterioriza isso. A gente não diz com palavras, às vezes até por medo, né? De repente alguns podem ficar até com medo de ser castigado ou punido por Deus. Mas o nosso semblante, queridos, a nossa atitude, o nosso semblante, às vezes mostra que nós nos decepcionamos e estamos frustrados. Deixa eu dar para vocês 2 exemplos, para não ficar nas minhas palavras, e volto a dizer, ouça até o final a palavra. Gênesis capítulo 4, do verso 4 ao verso 7. Eu quero mostrar 2 exemplos de pessoas que se decepcionaram com Deus. Gênesis, capítulo 4, do verso 4 ao verso 7. Diz assim, aqui fala sobre a oferta de Abel e Caim. E no versículo 4 ao verso 7 diz assim, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim, e não aceitou a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim, queridos,
diz que o rosto dele se transtornou, porque aquilo que ele esperava, quando ele ofereceu a sua oferta a Deus, diz que Deus não recebeu a sua oferta, e não se agradou da sua oferta, e não se agradou de Caim. E diz que Caim se transtornou, porque a sua oferta e eles não foram aceitos diante de Deus. Ou seja, aquilo que ele esperava de Deus, que fosse aceita a sua oferta, não aconteceu. Eu quero que você veja um outro exemplo. Livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 4. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e se enfureceu. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para estar nessa fúria, Jonas? Aqui, para que vocês entendam o contexto, Deus tinha mandado o profeta Jonas pregar, e a grande cidade de Nínive, quando você vai ver o contexto, diz que era um povo extremamente mau, inimigo de Israel, um povo extremamente perverso, mas Deus tinha levantado o profeta e falaram para que o profeta fosse até aquela cidade e pregasse contra ela, porque Deus queria salvar aquele povo, queria que aquele povo se arrependesse, queridos, e fosse salvo. E Jonas, a princípio, não atendeu o pedido. Por quê? Na verdade, Jonas queria mesmo que o povo fosse destruído. Era um povo que era inimigo de Israel. E aqui Jonas está contrariado. Você vê nas palavras dele, contrariado, falou: não foi isso que eu disse, Senhor? O Senhor prometeu que ia destruir, mas eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. O Senhor promete aí, mas se arrependeu, o Senhor exerce de misericórdia. Na verdade, Jonas queria a destruição daquele povo. E não aconteceu como Jonas quis. Jonas decepcionado e frustrado porque não aconteceu da maneira que ele quis ou o que ele quis. Amém, queridos? Por que eu estou dizendo isso? Quando eu falo sobre a gente ficar decepcionado com Deus, eu não estou falando que Deus errou, queridos. Não estou falando sobre Deus errar conosco. O pessoal ficou até com medo de erguer a mão, porque Deus, a gente sabe pela sua palavra que Deus não erra. E que Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Então o decepcionado com Deus não é nesse sentido. A gente sabe que Ele não erra e que Ele tem o melhor. Assim sendo, por que é que nós nos decepcionamos? Ou como nós nos decepcionamos com Deus? Eu quero que você volta no livro que nós começamos em Ageu. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1. O verso 9 ao verso 11. Aqui Deus também, através do profeta, está exortando o seu povo, que estavam voltando do cativeiro, queridos. Eles tinham sido levados como escravos a uma outra nação, devido à sua idolatria, à sua desobediência à palavra de Deus, né? E aqui estavam retornando à sua nação, retornando à sua cidade, aonde diz que estava o templo, a casa do Senhor estava destruída, os muros de Jerusalém destruídos, as suas casas destruídas, e ali eles estavam voltando e começaram a reconstruir, mas dando prioridade aqui às suas casas. E ali Deus exorta o povo. E diz que por conta disso, deles estarem dando prioridade primeiro às suas casas, aos seus negócios, aquilo que interessava a eles, né? Diz que Deus, é onde nós lemos esse texto, fala: vocês esperavam muito, mas veio pouco. Vocês estão priorizando aí as suas casas,
casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída. Por isso eu permiti que o céu se fechasse, retivesse, né? Não viesse o orvalho, a chuva, tudo aquilo que vocês precisam. Vocês esperavam muito, mas veio pouco. E o que veio ainda eu permiti que fosse como numa bolsa, num sactel furado, não está suprindo as suas necessidades. E Deus fala, eu fiz, eu permiti isso. Eu permiti. Agora, por que é que a gente se decepciona com Deus, queridos, quando eu leio esse texto aqui? Vocês esperavam muito, mas para suas surpresas acabou sendo pouco. A gente se decepciona muitas vezes porque as coisas não acontecem do nosso jeito. Muitas vezes nos decepcionamos, como eu disse, não é porque Deus errou, falha ou não tem o melhor, mas a gente fica decepcionado como esse povo aqui, porque as coisas não aconteceram como eles queriam. E eles estavam esperando que Deus abençoasse, estavam esperando que viesse muito, e a bênção de Deus, e não estava vindo como eles estavam esperando, não estava vindo de conformidade com as suas expectativas. Mas por quê? Porque eles estavam fazendo do jeito deles, da maneira deles. Primeiro a nossa casa, depois a casa do Senhor. E muitas vezes, queridos, a gente se decepciona assim com Deus, porque a gente está fazendo as coisas do nosso jeito. E a gente imagina, ou a gente planeja no coração algo, né? E a gente acha que Deus, nós ficamos esperando Deus corresponder de acordo com aquilo que a gente imaginou, de acordo com aquilo que a gente orou, de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com as nossas prioridades. E aí oramos, nos colocamos diante de Deus, e quando Deus não supre essas expectativas, não corresponde a essas expectativas, isso que nós estamos esperando dele, às vezes nós nos frustramos e nos decepcionamos. E como eu disse, às vezes a gente não exterioriza, mas a gente fica lá no coração, puxa Deus, eu estava esperando que isso fosse mudar. Eu orei tanto para que essa situação no meu trabalho mudasse. Eu orei tanto para que viesse uma promoção. Eu orei tanto por essa provisão financeira. Eu orei tanto por essa mudança na vida da minha esposa, do meu esposo. E eu orei, e eu fiz assim, e eu jejuei, e eu fiz tal coisa, e eu fiz voto, e eu fiz campanha, e eu fiz assim. Mas às vezes eu e você fizemos do nosso jeito, da nossa maneira. E criamos expectativas, idealizamos algo, e Deus não fez como nós queríamos que Ele fizesse, e muitas vezes nós nos frustramos, e nos decepcionamos. E muitas vezes, queridos, a gente não entende que Deus acaba usando situações, e às vezes até mesmo pessoas, para trabalhar nas nossas vidas, para trabalhar no nosso caráter, para que a gente se volte para Ele. Tem vezes que tem situações nas nossas vidas que estão acontecendo, como estava acontecendo aqui na vida desse povo, Deus retendo, né, as chuvas, o orvalho, permitindo que o que eles recebessem não desse para nada, era como se fosse num sactel furado, permitindo situações difíceis, mas não é porque Deus não amava aquele povo e não tinha o melhor para eles, mas é porque eles estavam com as motivações erradas, é porque eles estavam com a prioridade errada, e Deus estava usando essas circunstâncias difíceis para que eles se voltassem para Deus, e que graças a Deus foi o que aconteceu depois. E muitas vezes tem situações assim difíceis na nossa vida, que às vezes a gente coloca até a culpa no diabo, coloca a culpa na esposa, coloca a culpa no esposo, coloca a culpa no patrão, coloca a culpa no governo, coloca a culpa em tantas pessoas, e muitas vezes Deus está usando daquelas situações, ou até mesmo pessoas, para tratar conosco, para nos lixar, para nos moldar, para nos colocar no lugar que Ele quer que nós venhamos ser colocados, para tratar o que Ele quer tratar em nós, e nós precisamos compreender isso, queridos. Às vezes, entenda o que eu vou dizer aqui, às vezes até mesmo o seu próprio cônjuge, Deus, eu acredito que na sua infinita sabedoria, Ele pode usar até a vida do seu cônjuge, com os defeitos que ele tem, com as dificuldades que ele tem,
com algumas coisas na personalidade dele, ou seu cônjuge, ou seu companheiro de trabalho, ou algum parente, ou uma pessoa que você convive, que você tem dificuldade naquele relacionamento, mas às vezes Deus colocou aquela pessoa do seu lado, com aquelas atitudes, que tem aquelas atitudes, ou tem aqueles defeitos. Com isso eu não estou querendo validar aqui, ou aprovar os defeitos, não é isso, mas às vezes Deus colocou aquela pessoa, porque através daquelas circunstâncias, e essas atitudes, ou essas que tem no caráter aí do seu cônjuge, do seu irmão, enfim, vai trabalhar no seu caráter, coisas que você às vezes não está suportando, mas através dessa situação, Deus está te ensinando a ser paciente, Deus está te ensinando a exercer domínio próprio, Deus está te ensinando realmente o que é amar, porque é fácil a gente falar que eu amo, eu sou de Deus, eu amo meu irmão, e eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos. É fácil a gente falar que a gente ama quando tudo nos vai bem e quando as pessoas nos correspondem. Mas muitas vezes nas circunstâncias difíceis e com essas pessoas difíceis, de repente as quais você não gostaria de conviver, mas Deus permitiu que elas estivessem do seu lado para tratar com você, para tratar com coisas que precisam ser tratadas. E às vezes a gente está aí decepcionado e frustrado. Ai Senhor, o Senhor não mudou. Eu orei tanto para mudar isso na vida dele, mas às vezes não é na vida dele, às vezes é na sua vida que está precisando acontecer a mudança. Às vezes é na sua vida. Amém, queridos? Então muitas vezes nós nos frustramos porque não acontece do nosso jeito. Segundo lugar, do verso 2 ao verso 4. Olha o que diz aí. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Só o verso 2. Por que nós nos decepcionamos muitas vezes com o Senhor? Porque muitas vezes, queridos, Ele não opera no nosso tempo. Aí não é do nosso jeito. Mas muitas vezes nós nos frustramos porque Deus não fez as coisas no tempo que a gente queria que Ele fizesse. Ah não, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, ainda é o tempo de reconstruir a nossa casa. E às vezes a gente vai fazendo as coisas, vai pedindo para Deus, vai fazendo as coisas do nosso jeito, e espera que Deus faça as coisas, ou o que pedimos a Ele, espera que Ele faça no nosso tempo, da nossa maneira. E muitas vezes quando não acontece no nosso tempo, não acontece da nossa maneira, a gente fica decepcionado, a gente fica frustrado. Senhor, eu esperei tanto por essa mudança, eu esperei que fosse agora que o Senhor ia mudar essa situação, fosse mudar essa pessoa, que agora que o Senhor ia me dar essa provisão que eu preciso, agora que ia acontecer essa melhora no meu emprego, agora que ia acontecer isso, eu pensei que o Senhor ia fazer agora, e eu estava orando, e eu fiz essa campanha, e eu pensei que no final desses 21 dias de jejum e oração, o Senhor ia operar esse milagre, o Senhor ia mudar essa situação, o Senhor ia mudar essa circunstância. Mas quem falou que era nesse tempo? Talvez não seja que o Senhor não queira mudar, às vezes o Senhor vai mudar sim essa circunstância, mas às vezes não é agora, não é no seu tempo. Senhor, eu esperava a minha cura, querido, continue orando, continue clamando, mas às vezes não é no seu tempo. Eu esperava essa provisão, às vezes vai vir a provisão, mas às vezes não é no seu tempo. E muitas vezes nos decepcionamos porque não acontece no nosso tempo. Principalmente na geração imediatista que a gente vive, nós não temos paciência de esperar. Mas deixa eu dizer, não é Deus que vai se adequar a essa geração, não. Essa geração que não tem paciência para nada. Essa geração que assiste videozinho de 1 minuto, 3 minutos, passou disso, eu não tenho paciência. Essa geração que senta aí, infelizmente, e não tem mais paciência, às vezes de você ficar num culto de 1h30, 2 horas, uma palavra de 1 hora, não tem mais paciência. Eu não tenho paciência de ver vídeos assim. Nós estamos nessa geração, queridos, e isso nós trazemos para as coisas de Deus, mas deixa eu dizer para você, não é Deus que vai se adequar a isso. Nós precisamos, queridos, aprender a esperar em Deus, e crer que Deus vai fazer sim, mas no tempo dEle, do jeito dEle, de acordo com a palavra dEle,
E não é do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso tempo, que nós que vamos ditar o jeito e a forma e o tempo que Deus vai fazer. Amém, queridos? Em terceiro lugar, por que nós nos decepcionamos com Deus? Olha o versículo 2. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Eles afirmavam que ainda não havia chegado o tempo de reconstruir, mas quem disse isso para eles? Com base no que eles discerniram isso? Como é que eles entenderam a vontade de Deus? E quando a gente vê todo o texto, a gente vê que essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era assim, que eles priorizassem o templo, ao invés das suas casas. E muitas vezes nós nos decepcionamos, sabe por quê, queridos? Porque nós não compreendemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Estamos decepcionados porque não entendemos a sua vontade e não entendemos o seu modo de agir. E por isso nos decepcionamos. Muitas vezes por não compreender isso. Outras vezes nós compreendemos de forma errada ou de forma distorcida o que Deus tem para nós. Ou muitas vezes não é nem isso. Muitas vezes nós nos frustramos porque a gente vem na casa do Senhor, ou mesmo em casa, ouvindo a sua palavra, buscando uma palavra de Deus, buscando uma direção de Deus, mas quando a gente vai e busca ouvir a Deus, a gente ouve de acordo com aquilo que a gente quer. E aí você pode pegar uma palavra como essa, ou qualquer outra palavra, mas você ouve, e você discerne como você quer, como lhe agrada. E muitas vezes nós nos decepcionamos, mas Deus me prometeu, e às vezes Deus não prometeu nada para você disso. Você que ouviu uma palavra, colocou da sua maneira, colocou do seu jeito, até falou para o irmão, e Deus falou comigo, e Deus me disse que vai fazer assim, que vai fazer assado, mas quem falou que Deus disse isso para você? Quem falou que essa é a vontade de Deus? Quem falou que era desse jeito? E às vezes por compreender de forma equivocada, errada, ou distorcer a palavra, ou ouvir como nós queremos ouvir, aí com o passar do tempo isso não acontece, essas expectativas que nós criamos a respeito dessa suposta palavra de Deus para as nossas vidas, não acontece, e a gente fica decepcionado com Deus, fica decepcionado com a sua palavra. Mas foi Deus que te deu essa palavra? Ou você que quis ouvir assim? Ou você que foi buscar uma profetada? E aí nós ficamos decepcionados, queridos. Quero que você leia um texto comigo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Diz assim: pois virá o tempo em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Pelo contrário, elas vão sentir coceira nos seus ouvidos, segundo os seus próprios desejos. Juntarão mestres para si mesmos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Olha só que palavra forte para as nossas vidas, e acredito que tremendamente propícia para os nossos tempos. Diz que chegaria o tempo em que as pessoas não suportariam ouvir a palavra como ela é, como Deus quer que a gente ouça, mas elas juntariam para si mestres, ou seja, eu vou em lugares, pessoas que ministrem, que preguem de acordo com aquilo que eu acho, de acordo com aquilo que eu penso, de acordo com as minhas expectativas, de acordo com aquilo que eu desejo. Juntariam mestres para si, e se recusariam a dar ouvidos o que realmente é a verdade, porque muitas vezes, queridos, ou diversas vezes, a verdade vai nos confrontar. A verdade muitas vezes é dolorida, a verdade nos tira da zona de conforto, a verdade vai te fazer entrar por um caminho mais estreito,
A verdade vai te fazer entrar por um caminho que você vai precisar pelejar, vai precisar abrir mão, vai precisar renunciar, vai precisar sofrer sim por Cristo. E muitas vezes a verdade é esse caminho e as pessoas não querem. As pessoas querem o caminho mais largo, aonde é mais fácil, aonde eu não preciso ser confrontado, aonde eu não preciso de mudanças, aonde eu só venho e recebo as bênçãos de Deus, porque Deus me ama e é maravilhoso e Deus é amor, mas elas não querem ser confrontadas, e aí elas se frustram, se decepcionam, quando Deus não corresponde às suas expectativas. Mas deixa eu dizer algo para vocês, queridos, que pode até te assustar. Deus, Ele não tem, entre aspas, um compromisso com você ou comigo. Deus, Ele tem um compromisso com a sua palavra. E desde que nós estejamos alinhados com a sua palavra, com a sua vontade, Ele tem sim um compromisso com as nossas vidas. Mas Deus, Ele tem um compromisso com a sua palavra, queridos. Se nós estivermos alinhados com a vontade dEle, pode ter certeza, vão vir adversidades, vão vir lutas, mas pode ter certeza que jamais nós iremos nos decepcionar com Ele. Jamais. E tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele tem para nós, o preço que Ele pagou, as promessas que Ele tem para as nossas vidas, nenhuma delas vai deixar de acontecer. Se é Deus que falou, se foi Deus que te prometeu, e quando nós nos posicionamos e cremos, e andamos alinhados com a sua palavra, pode esperar que vai acontecer. E você não vai ser decepcionado, você não vai ser frustrado. Pode esperar isso, querido. Pode esperar. Amém? E para encerrar, queridos, pastor, dizendo dessa forma, então, eu entendo que eu já me decepcionei então com Deus, ou estou até decepcionado, porque Deus não fez do meu jeito, Deus não fez no meu tempo. Estou cansado de esperar, pastor. Estou cansado de esperar. E Deus não fez do meu jeito, não fez no meu tempo, e não fez como eu entendo. O que é que eu faço? O que é que eu faço dentro disso, pastor? Primeiro lugar, queridos, primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa se arrepender. Porque foi isso que o povo fez aqui no livro do profeta Ageu. Quando eles foram exortados pelo profeta, diz que o povo passou a dar prioridade à casa de Deus, a reconstruir, e você vai ver no capítulo 2, que quando eles fizeram isso, Deus fala, prestem atenção, em outras palavras, prestem atenção, desde agora, quando vocês se voltarem e começaram a priorizar a minha casa, o meu reino, aquilo que diz respeito, né, ao meu reino, as minhas coisas, preste atenção que de agora em diante as coisas vão mudar. Preste atenção que agora vocês vão ver como vocês vão ser abençoados. Então, queridos, uma coisa que precisa acontecer, a gente precisa se arrepender. Como assim, pastor? Porque andar entristecido, andar frustrado e decepcionado com Deus ou com a sua palavra, porque não aconteceu do nosso jeito, no nosso tempo, como a gente pensava, é pecado, queridos. Porque nós precisamos servir ao Senhor com alegria. Então a gente precisa sim chegar diante de Deus. O Senhor fala, me perdoa porque eu estava até vindo na sua casa, até servindo, mas eu já não tinha mais alegria. Eu não dizia com palavras, Senhor, mas no meu coração eu estava frustrado, decepcionado, entristecido com o Senhor, porque o Senhor não fez o que eu esperava, ou no tempo que eu esperava. Me perdoa, Senhor, me perdoa, porque eu creio que o Senhor tem o melhor para mim, e que no tempo certo, no tempo do Senhor, o Senhor vai fazer o melhor para a minha vida, e o Senhor tem o melhor para a minha vida. Amém, queridos? Segundo lugar, o que a gente precisa fazer nós vamos ver no texto, lá no verso 12 ainda também, fala que o povo temeu ao Senhor. Segundo lugar, queridos, tema a Deus. Temer a Deus, queridos, não é ter medo, ou simplesmente, temer a Deus é você levar a palavra dele a sério. Dê ouvidos à palavra de Deus. Procure compreender de verdade qual é a vontade dele para a sua vida. Procure ouvir, não já vá com o coração armado, preparado para ouvir o que você quer, e aí você
corre o risco de distorcer. Então vá e procure deixar o seu coração de tal maneira que você ouve aquilo que Deus quer falar, não o que você quer ouvir. E aí prepare o seu coração assim, queridos, ouça, entenda a vontade dEle e se renda à vontade do Senhor. Como diz em Mateus, capítulo 6, verso 10, um texto que a gente conhece muito, uma oração que a gente fala: seja feita a tua vontade. Senhor, seja feita a tua vontade. Amém, queridos? E em último lugar, que eu e você, a gente possa confiar sempre no amor de Deus pelas nossas vidas. A gente precisa confiar, queridos, no amor de Deus, crer que Ele tem o melhor para aqueles que amam a Ele. Como diz um texto que está em Romanos capítulo 8, verso 28, aquele texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ainda que as coisas aparentemente não estejam saindo como você esperava, não estejam acontecendo no seu tempo, simplesmente continue buscando compreender, entender, se render à vontade dEle, mas acredite que Ele é um Deus, um Pai amoroso, e que tudo vai cooperar para o seu bem, até mesmo essa circunstância difícil, até mesmo essa circunstância que agora tem te causado dor, mas que vai te levar a crescer, que vai te amadurecer, que vai tornar você um cristão mais forte, mais robusto, que vai te preparar para o ministério que Ele tem confiado nas suas mãos, que vai preparar você, queridos, para que seja um canal na vida de muitas pessoas. Creia, queridos, que até mesmo essas circunstâncias tão difíceis, que tem causado dor, que tem causado sofrimento, vai cooperar para o seu bem, vai cooperar para o bem da sua família, e que Deus não tem prazer no seu sofrimento, não tem prazer que você passe por essa situação difícil, mas muitas vezes o próprio Deus permite isso, porque Ele quer trabalhar em nós, quer tratar conosco, e porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. E vai ter vezes, queridos, que a gente não vai entender, vai ter vezes que nós não vamos estar compreendendo, pelo menos a princípio, por que é que Deus está permitindo isso, por que é que está acontecendo isso na minha vida, por que é que, tanta dor, Senhor, porque tanta situação difícil, porque tudo isso, Senhor, eu tenho te servido, eu tenho sido fiel, eu tenho procurado andar de acordo com a tua palavra, e mesmo assim, queridos, mesmo assim, Senhor, tantas coisas, e às vezes você não compreende, mas ainda que você não compreenda agora, queridos, só confie. Eu gosto de um texto que está lá em Timóteo, eu não me lembro agora ao certo, agora a referência, mas é aquele texto onde diz assim, o apóstolo Paulo escreve dizendo: eu sei em quem eu tenho crido, e não no que, mas é em quem. Eu sei que em quem eu tenho crido, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele não falha, Ele é amoroso, Ele é perdoador, Ele pagou um alto preço, Ele tem o melhor para a minha vida. Então, ainda que eu não esteja compreendendo essa situação agora, eu confio no meu Pai, e eu sei que mais cedo ou mais tarde essa situação vai mudar, e eu vou viver o melhor de Deus na minha vida, na minha casa, no meu ministério, no meu trabalho, porque Deus é bom, Ele me ama, Ele é Pai, e eu sei que Ele tem o melhor para a minha vida. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém, amados? E que Ele é conosco todos os dias, como diz em Mateus 28, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Só que a gente gosta de pegar essa parte, Deus vai estar comigo todos os dias, mas se você ler um pouquinho antes, Ele fala assim: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ensinado. Ou seja, Deus não fala só que vai estar conosco, mas Ele fala: filho, eu tenho um propósito na sua vida e através da sua vida, e à medida que você vai cumprindo esse propósito que eu tenho para você, eu vou estar com você todos os dias, não te deixarei. Um outro texto que eu amo muito, aquele texto, Josué capítulo 1, verso 8, verso 9, que diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, mas antes medita nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, o propósito. O verso 9 diz: não fui eu que lhe ordenei,
Seja forte, seja corajoso, não se apavore, não desanime, porque eu vou estar com você todos os dias, por onde quer que você andar. Mas há um cumprimento de um propósito. E aqui eu digo para você, queridos, à medida que você se dispõe a viver esse propósito, a andar dentro do propósito de Deus para a sua vida, Deus está com você todos os dias. Mesmo naquele dia que você não está sentindo, mesmo naquele dia que parece que Deus, parece que eu não estou sentindo, parece que Deus não está falando comigo, parece que eu não sinto a presença de Deus, Ele não te deixou, Ele continua com você. Só continue andando dentro desse propósito, continue fazendo a vontade de Deus, e Ele vai estar com você todos os dias. Amém, amados? Para concluir, eu quero dizer para você, é possível a gente se decepcionar com Deus, quando Ele não faz as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, ou quando a gente não compreende a sua vontade, o seu agir. Porém, a gente nunca vai se decepcionar com Ele, queridos, se a gente entender a sua vontade, a sua palavra, se a gente se render à vontade dEle, e se a gente aguardar com fé e com paciência, você não vai se decepcionar nunca. Nós não vamos nos decepcionar nunca. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. Eu quero fazer uma oração encerrando. Eu quero que você concorde com essa oração que eu vou fazer. Você fecha seus olhos por um instante. Pai de amor, eu quero, junto com os meus irmãos, em primeiro lugar, pedir perdão ao Senhor, se porventura nós estávamos andando frustrados, infelizes, decepcionados com o Senhor, com a Tua palavra, porque o Senhor não fez do nosso jeito, porque o Senhor não fez no nosso tempo, ou porque muitas vezes nós não compreendemos. Senhor, nos perdoa e nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a entender a Sua palavra. Espírito Santo, nos ajuda, e não somente entender, a se render a ela, e a esperar no Senhor, confiando que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, Pai, e que o Senhor é um Deus que não falha, que não erra, e certamente o Senhor vai fazer o melhor, já tem feito o melhor. Nos ajuda, Pai, nos momentos difíceis, de aflições, de adversidades. Nos ajuda a continuar olhando para a Tua palavra, para as Tuas promessas. Nos ajuda, Senhor, a compreender também e a esperar o Teu tempo. Em nome de Jesus, esperar o tempo do Senhor, o tempo certo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, e que nós continuemos a nos alegrar com o Senhor, nos alegrar com a Tua palavra, nos alegrar com as Tuas promessas sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, muda o nosso coração, muda hoje o nosso coração, Pai, restaura a alegria de Te servir, a alegria de Te pertencer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu quero fazer uma última oração para nós encerrarmos, tanto vocês que estão aqui, quanto o pessoal que está em casa. Eu quero orar com você, que tem andado decepcionado e frustrado com a sua vida. Você tem estado tão decepcionado e frustrado com a sua vida, a maneira com que você tem vivido. E talvez essa frustração, essa decepção é porque a sua vida não está nas mãos do Senhor. Você até hoje não deixou que Ele controle e governe a sua vida. Ele não é o dono, Ele não é aquele que está governando a sua vida. Você não entregou a sua vida para Jesus, mas você tem vivido do seu jeito, e por conta disso você tem andado tão decepcionado, tão frustrado. Eu quero orar para você que quer dizer hoje, vocês aqui, vocês em casa: Senhor, eu estou tão cansado disso, eu quero que o Senhor passe a governar a minha vida, eu quero que o Senhor venha dirigir minha vida agora, seja o dono
e aquele que controla a minha vida agora. Eu não quero mais ficar andando decepcionado, frustrado com as pessoas ou comigo mesmo. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. Ou de repente você, querido, que já fez isso, mas na caminhada você tomou o controle de volta da sua vida e começou a viver do seu jeito, da sua maneira. E não deixou mais Deus no controle. E por conta disso você tem estado decepcionado, tem estado frustrado. As coisas não têm acontecido como você gostaria ou almeja. Eu quero orar com vocês. Amém? Eu quero pedir para que nesse momento, eu quero realmente uma atitude de fé. Toda a igreja por um momento se assente. Se assenta novamente, por favor. E feche os seus olhos. Todo mundo com os olhos fechados. Eu quero pedir para você que é essa pessoa que quer que Jesus passe a governar a sua vida. Você tem estado cansado, sobrecarregado. Se você está aqui e quer pedir para que o Jesus passe a governar, seja o dono da sua vida, eu gostaria que você, numa atitude de fé, você ficasse de pé. Você está cansado de se decepcionar, de se frustrar. Eu queria que você ficasse de pé, numa atitude de dizendo para o Senhor: eu quero, Senhor, que o Senhor passe a governar a minha vida. Eu queria convidar você a ficar de pé. Ou você que, na sua caminhada, deixou os caminhos do Senhor, Ele não estava mais sendo aquele que controla ou governa a sua vida, mas você estava vivendo do seu jeito, da sua maneira, não da maneira de Deus. Se você estava assim, queridos, e você quer que o Senhor tome novamente o controle da sua vida, eu quero convidar você a ficar de pé também. Você em casa também, eu quero que você faça essa postura de fé. Se você é essa pessoa, fique de pé, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Isso não é para constranger ninguém, mas é para você, numa atitude de fé, você dizer para o Senhor: eu quero, Senhor, eu quero. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia. Deixa eu orar com vocês, queridos. E eu quero que você ore agora e creia. O Senhor está ouvindo a sua oração. E mais do que você, Ele quer tomar conta da sua vida. E quando Ele toma conta da sua vida, queridos, pode esperar que o melhor está por vir. Glória a Deus. Se tiver mais alguém, ainda há tempo. Você pode ficar de pé. Se tiver mais alguém, pode ficar de pé. Aleluia. Você em casa também, você pode fazer isso. Toda a igreja continue com os olhos fechados. Deixa eu orar com vocês. Pai de amor, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos, que nesse momento agora, numa atitude de fé, ficaram de pé. Seja aqui, ou seja aqueles que estão ouvindo via online, nessa atitude dizendo para o Senhor: Pai, eu estou cansado. Estou cansado, Pai. Estou sobrecarregado. Estou cansado de viver da minha maneira. Estou cansado de fazer as coisas do meu jeito e esperar que o Senhor corresponda às minhas expectativas. Eu estou cansado, Pai. Toma conta da minha vida. Entra na minha vida, Senhor Jesus. Opera em mim o milagre do novo nascimento. Seja o meu dono. Seja o meu Senhor. Perdoa os meus pecados. O pecado de estar vivendo distante do Senhor. O pecado de estar fazendo as coisas do meu jeito, da minha maneira. Mas, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa. E toma conta da minha vida agora. Toma as rédeas, Senhor. Toma o controle da minha vida. Em nome de Jesus. E comece agora, Pai, a escrever uma nova história. Pai, eu não consigo do meu jeito. Eu não consigo da minha maneira. Por isso eu me entrego a Ti. E eu peço ao Senhor: Pai, faz da Tua maneira. E me ajuda a ser paciente.
Me ajuda a confiar em Ti todos os dias. Confiar sabendo que o Senhor tem o melhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu entrego a minha vida e peço que o Senhor passe a governá-la. E eu creio que o Senhor vai fazer maravilhas. Porque a partir de agora, Tu estás no controle. Chega de decepção. Chega de frustração. Chega de fazer do meu jeito. Chega de esperar no meu tempo. Mas a partir de hoje, Pai, é no Teu tempo. É do Seu jeito. É de acordo com a Tua palavra. E eu tenho a certeza que eu vou viver o melhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. E amém. Você pode ir no seu lugar. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu peço que a igreja continue com os seus olhos fechados por um instante. Continue com os seus olhos fechados. Amados, todos aqueles que se levantaram, seja recebendo pela primeira vez Jesus como seu Senhor, o dono que vai passar a controlar a sua vida, ou seja, aqueles que falaram: Senhor, eu quero novamente render minha vida, Senhor, tome o controle novamente. Eu perdi o controle, eu deixei o Senhor fora. Eu quero dar a liberdade para você, queridos, ao término desse culto. Se você quiser me procurar para conversar, eu estou à disposição. Aqueles que estão em casa, vai aparecer o telefone pessoal do pastor aí. Se você quiser entrar em contato comigo, você tem toda a liberdade, vai ser um prazer te atender. Você pode fazer isso, amém? Quero que você possa fazer isso. Todos podem ficar de pé agora, todos de pé, por favor. Quero louvar a Deus pela decisão daqueles que ficaram de pé. E mais uma vez eu me disponho, no término desse culto, se você quiser falar com o pastor, eu estou à sua disposição. Tá bom, queridos? Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu quero despedir vocês, quero orar despedindo cada um de vocês. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de cada um. Estou muito feliz de ver a casa cheia, muito feliz de rever muitos dos meus amados irmãos. Que Deus os abençoe grandemente, poderosamente, e que você viva o melhor de Deus na sua vida, na sua casa, amém? Você que está aqui, você que está em casa, que porventura ainda não congrega em nenhuma igreja, não tem nenhuma igreja local a qual você faz parte, pode chamar de sua família, eu quero dizer para você que essa casa, essa família, está aberta para ser a sua família, a sua casa, para caminharmos juntos, amém? Que você pode fazer dessa família a sua família, você pode fazer dessa casa a sua casa. Você que está online, você pode interagir com a gente aí no chat, aonde quer que você estiver ouvindo, seja de outra cidade, né? Do lugar que você estiver, você pode mandar aí, interagir no chat, pode também, como eu disse, vai estar aparecendo o meu telefone, entrar em contato via WhatsApp também, e eu quero conversar com vocês, quero falar com vocês, em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos assim. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra, obrigado por esse culto precioso e maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos. Que o amor de Deus, que a graça resgatadora, a graça do nosso Deus que nos capacita para vivermos uma vida abençoada, feliz e próspera, a comunhão e o consolo com o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós hoje e para todos sempre. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus os abençoe. Tenha uma semana de vitória. Não saia correndo sem dar um alôzinho para o seu irmão aí. Às vezes a gente não está se abraçando, não está mais. Dá um alôzinho para o seu irmão. Dá uma palavra de bênção, dá uma palavra de vitória para ele. Amém? Nós temos um tempo ainda para ter uma comunhão ali. Tem um cafezinho ali para você poder ter uma comunhão junto com o seu irmão, amém? Ali no saguão, amém? Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus.